Bom, antes de começar, eu queria dar os créditos, né? Esse vídeo foi feito baseado nesse livro aqui. E é um livro super foda. É basicamente o único livro que trata do tema de rochas ornamentais de pesquisa, lava e beneficiamento. É, em português, né? Feito por aqui. E foi lançado há pouco tempo. Não sei que ano foi. Nem tão pouco tempo assim, mas enfim. E dar os créditos, né? Pro pessoal que fez o livro, a galera do CETEM lá. O Francisco, a Núria e o Hélio. Principalmente pro Chico, né? Pro Francisco que me orientou aí uma parte do tempo na minha vida acadêmica aí. No estágio que eu fiz lá no CETEM. Mas só isso. Valeu. Bom, começar essa bosta aqui, né? O canal fala sobre rodas fundamentais, então é basicamente isso aqui. E eu vou dar uma explanada mais ou menos sobre o que a gente vai estar falando, o que a gente vai abordar, né? Nessa parada aqui que a gente decidiu fazer. Eu sou um dos. Porra, eu sou um dos dois imbecis que está fazendo isso aí, mas enfim. Por que falar? Por que eu decidi, né? Falar das rodas ornamentais? Principalmente. Nossa, ficou ridículo isso. Aí, quando ele quiser fazer, também ele faz, né? Quando ele quiser passar. Pronto, ótimo. Bom, majoritariamente, o primeiro motivo é porque eu quero. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, é basicamente isso. Para quem não sabe, né? Todo mundo, no caso, que eu não falei nada ainda, mas enfim. Eu moro em Cachoeiro, Itapemirim, e isso praticamente movimenta a economia aqui onde eu moro. Então, desde criança, a gente vive vendo essas coisas, ouvindo essas coisas, e basicamente foi minha vida indiretamente, né? Minha curiosidade e essas coisas foram atiçadas por esse motivo, por esse assunto, e o que me levou a chegar aqui hoje, onde eu estou, que é em lugar nenhum. Mas enfim, interessado sobre isso. Segundo motivo, porque eu quero, desejo um dia trabalhar na área, né? Eu direcionei todos os conteúdos extracurriculares que eu tive opção na área. Então, desde que eu me entendo por gente, meus trabalhos e projetos e intenções foram voltados para a área de rochas ornamentais. Então, tudo que eu fiz durante minha vida, por exemplo, acadêmica até aqui, extracurricular, né, tipo assim, pesquisas de extensão, extensão científica e esse tipo de coisa, eu, eu voltei para a área. Então, sempre que eu procurei fazer, sempre que eu tive oportunidade, estágio, pesquisa, né, em iniciação científica, esse tipo de coisa, foi sempre para a área. Então, assim, tudo que eu estudei até hoje foi para aplicar na área e foi sobre a área. Então, basicamente, é um dos motivos. Eu e a outra pessoa que também está relacionado, né, que são duas pessoas que gostam dessa área aí. E, por último, não menos importante, o dinheiro. Né? Logicamente, que ninguém é idiota aqui, todo mundo está procurando se manter na vida e alinhar a rentabilidade do que você gosta com o que você gosta, né? A rentabilidade da coisa com o que você gosta. Então, basicamente, esse mercado ele gira muito dinheiro nele, bastante dinheiro, né? Então é um setor bem relevante da mineração, e principalmente aqui em Cachoeira, né? Isso é um assunto para outro vídeo, eu vou abordar, vou fazer um panorama econômico geral, que é uma vertente da economia mineral, né, voltada para o fundamental. Vou explicar mais ou menos aqui tudo que eu entendo da área sobre o dinheiro envolvido. Né? Enfim, é isso aí. Bom, então, para quem é leigo, quem está chegando agora, que está assistindo essa parada aí, rocha ornamental basicamente é um material pétreo, né, vem de pedra, sem frescura, eu decidi falar pedra mesmo, né? Tem o pessoal da academia, na rocha, não porra nenhuma. Tanto que na hora de traduzir para inglês é stone, não é rock, né? Mas enfim, eu falo pedra. Utilizado em revestimento interno, externo, estruturas, elementos de composição arquitetônica, decoração mobiliária e arte funerária.
tudo de rocha que a gente extrai para utilizar nessa parte aí, pela norma, é chamado de rocha ornamental. As subdivisões hoje em dia são mármore, granito e quartzito. Isso é linguajar técnico. Isso não é, levando em conta a geologia. Por que eu tô falando isso? Porque vai vir uns inteligentão aí, a gente sabe, cara, que essa porra aqui a gente fala assim, que é tecnicamente falando, mas não é. Por exemplo, Granito pode ser, sei lá, um cianito, grano de diorito pode ser um milhão de tipos de rocha. Um mármore, um metacalcário, calcário quartzito pode ser um milhão de coisas, um filito, um xisto, sei lá. Mas a galera acaba tratando por isso. Então, esse é a nomenclatura técnica e eu não quero enrolar muito, é basicamente sobre isso que a gente vai falar por aqui. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Isso aqui é um granito muito amplamente utilizado, muito básico, praticamente para o mercado interno, a gente vê em qualquer tipo de lugar, em Cachoeiro, por exemplo, que é o cinza castelo, né? Ele contém ele ainda trabalha com essa nomenclatura clássica, né? Que é o nome dele relacionado às características, seguido de onde ele veio. Então, ele é extraído em Castelo aqui no Espírito Santo. Tem aqui a descrição macroscópica dele, né? Granulação fina, é uma rocha macia, cinza claro, enfim. Aquilo que eu estava falando lá. Isso aqui é um QAP, para quem não sabe, é um gráfico que esse cara fez aí, o Strainsen, e você, caracterizando os minerais da rocha, você cruza essas linhas e você vê em qual quadrante está e você dá a nomenclatura correta. É só para botar, mas eu vou chamar de granito, se tiver granito, que eu não for também, eu falo, e se eu souber, se eu não souber, foda-se. A mineralogia. Então, basicamente, o granito é formado por microclínia, micropertítica, né? Plagioclase e glucose, que são seus espaços, quartzo e biotita, e alguns traços ali de titanita. Para quem quiser saber, aqui são as caracterizações, né? O pessoal que é mais interessado na engenharia aí. Agora, um exemplo de mármore, né? Um exemplo muito bonito, na minha opinião, é um dos mais chiques, né? Que é o branco cintilante. Então, é uma rocha de granulação média, de cor branca esverdeada, tratando de mármore branco. Ele é extraído em Alto Gironda ali, né? Por uma empresa, que eu não sei. Você pode falar também, mas enfim. É uma empresa lá que tem várias frentes de lavra de mármore. E esse era tirado de uma cava lá, era um material muito caro. Na época, eu acho que conversei com o pessoal de lá, estava sendo comercializado na época, estava tirando Lamião mesmo, chegava até $3.000 um metro cúbico, isso na época, né? Então é um material assim, bem, bem valorizado, né? Bom, então, basicamente calcite e dolomita, né? Quem quiser pausar para ler aí, são duas bandas, calcítica e dolomítica, e tem algumas coisinhas, traços aí, né? Tremolita, mas enfim, calcite e dolomita. Aqui algumas caracterizações dele também, o pessoal tiver interessado, dá uma pausada aí, vou ficar falando isso. E aqui um quartzito, né? Um que eu acho mais bonitos e bregas, que é, na minha opinião, lógico, é a minha opinião. É uma coisa muito linda, uma coisa exótica, para mim eu acho muito bonito, mas a galera que eu pergunto acaba achando meio brega, né? Porque é um tom de azul, né? Que é, sei lá, eu acho difícil botar no ambiente. Mais com um painel, uma coisa bem exótica. Mas na minha opinião, eu acho super lindo, coisa. A natureza deitou o peso aí, ficou muito chique. E eu tenho poucas informações sobre ele, mais do que a empresa que extrai ele botou no site. Então, não achei nenhuma bibliografia especificamente sobre ele. Então, ele é quartzo. Tem traço da dumondierita, que é um silicato de alumínio boro, se eu não me engano, que é o que dá esse tom azulado nele aí. Então, basicamente, quartzo com isso aqui, né? Tem um altíssimo teor de quartzo, né? Então, assim, rocha muito abrasiva. Aqui algumas especificações que eu achei dele. Enfim, né? E aqui eu botei aqui um dos caras que eu vi trabalhando na Vitória Sano Ferreira desse ano, kit 2018. Foi 2018. Era um das aplicações de relacionamento que não estava naquelas especificações clássicas lá, eu estava como a outra coisa, como artesanato, sei lá, não lembro. Mas enfim, esse cara aí é foda, como já tinha dito ali, né? Só para dar umas informações para quem fica mais interessado nos números, como eu. Para que serve a produção mundial, né? Basicamente 80% do revestimento, o resto é arte funerária e outras paradas, né? Então, a maioria é revestimento. Né? Então a gente já pode ter noção aí de que a construção civil alavanca
a aplicação dos royalties ambientais em grande escala, né? Elas estão intimamente ligadas. E para o revestimento, é basicamente piso, fachada, interior e arte externa. Então, a aplicação mais ou menos essa daí. Bom, então, um panorama geral do que a gente vai abordar aqui é vários ramos da ciência da geologia e da engenharia de minas que tratam desde a pesquisa mineral, em que a gente tiver com vontade de falar de pesquisa ou algum assunto relevante, na lavra, que é basicamente a nossa praia, onde a gente mais estuda, né, na parte da engenharia de minas. Então, na lavra das rochas monumentais, e do beneficiamento também, que é o maior polo beneficiador de rocha monumental do Brasil é aqui, que está do mundo, eu não sei, falar do mundo, eu sei que a maior parte de serragem de teares do mundo é aqui, e agora de polimento, sim, eu não sei. Então, esse é o beneficiamento primário, né? Mas, enfim, aqui em Cachoeiro, nós temos um polo, uma APL, correto, é mesmo. Bom, enfim, depois eu lembro e falo para vocês. Então, a parte de beneficiamento aqui é muito forte e a gente vai falar também mais alguma coisa sobre isso. E por isso, por enquanto é só, a gente vai começar a preparar conteúdo, né, para postar aqui. Quem gostou, já dá um like aí nessa parada aí. Valeu, galera.